Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo, vamos dar continuidade ao estudo como preparar um sermão. Nós vamos falar sobre exegese, entendendo corretamente a palavra de Deus. O que é exegese? Exegese é estudar a Bíblia com atenção para entender o que o texto realmente quer dizer. É tirar do texto o que ele diz e não colocar no texto o que a gente pensa. A palavra exegese vem do grego e significa explicar, tirar para fora. Isso quer dizer que o sentido já está no texto. O leitor apenas descobre esse sentido que já está escrito. Então, para que serve a exegese? A exegese nos ajuda a responder 3 perguntas importantes. O que esse texto significou para as pessoas daquela época? O que o autor bíblico quis ensinar naquele momento? Como esse texto deve ser entendido hoje? Então, antes de aplicar, é preciso entender, porque uma boa aplicação, ela nasce de uma boa interpretação. O que a exegese, ela observa no texto? Quando fazemos exegese, olhamos o texto com cuidado. Contexto histórico. Como era a época, a cultura e a situação do povo. Contexto do texto. O que vem antes e depois do versículo que nós lemos. Palavras importantes. Verbos, expressões e termos que se repetem. Tipo de texto. Se é história, se é poesia, se é carta, profecia ou parábola. Sentido original. O significado verdadeiro. Antes de aplicar a nossa vida, a pergunta certa a se fazer ao texto é: o que esse texto falou para eles? E depois, o que esse texto quer falar comigo? Exegese e exegese. Uma comparação simples. A exegese, ela tira o ensino do texto. Ela respeita a Bíblia. Ela busca o sentido original e produz ensino correto. Já a exegese, ela coloca ideias pessoais no texto. Ela força o texto a dizer o que queremos. Busca confirmar opinião própria. Gera confusão doutrinária. A exegese, ela respeita a Bíblia. A exegese, ela distorce a Bíblia. Por que a exegese é importante na pregação? Porque a pregação ela pode até emocionar, pode empolgar a igreja, mas tem que estar ensinando a verdade bíblica. Como o apóstolo Paulo, ele vai dar um conselho ao jovem Timóteo, na segunda carta, no capítulo 2, versículo 15. Procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que maneja bem a palavra da verdade. Então a exegese, ela evita exageros. A aplicação correta, ela vem com o entendimento correto. Antes de ensinar, vamos estudar. Antes de aplicar, precisamos interpretar o texto certo. Antes de nos emocionar, vamos buscar fundamento na Bíblia. A Bíblia, ela não deve se adaptar ao pregador. É o pregador que deve se ajustar à Bíblia, porque a Bíblia é a palavra de Deus. A exegese, ela promete a verdade. Ela protege a verdade. Já a exegese, ela promove opinião pessoal. Ela força o texto. Então nós vamos concluir o que nós aprendemos de forma simples nessa videoaula. A exegese, ela nos ensina que a Bíblia não é um livro para ser moldado às nossas ideias, emoções ou opiniões, mas a palavra viva de Deus, que precisa ser compreendida, respeitada e obedecida. Quando estudamos o texto com atenção ao contexto, às palavras e à intenção do autor inspirado, evitamos erros, exagero e distorções doutrinárias. A pregação e o ensino que nascem da exegese, ela produz crescimento espiritual saudável, edifica a igreja e glorifica a Deus.
Já a exegese, ela pode até emocionar por um momento, mas ela enfraquece a verdade bíblica e confunde o povo de Deus. Por isso, o compromisso do cristão, do professor e do pregador deve ser este: primeiro entender o texto, depois aplicar o texto e só então anunciar o texto. Que sejamos obreiros que manejam bem a palavra da verdade, permitindo que a Bíblia fale por si mesma e que as nossas vidas se ajustem àquilo que Deus revelou. A exegese, ela preserva a mensagem de Deus. A exegese, ela promove a voz do homem. Que os irmãos meditem nessa palavra e que leiam esse PDF, o qual nós colocamos no grupo e estamos estudando. Amém.